Bom, agora eu vou continuar aqui, vou fazer um exemplo. Esse exemplo eu vou começar fazendo ele, aí em algum momento eu vou parar e vou fazer a chamada e vocês terminam, tá? Eu vou pegar y igual a f de x, satisfazendo, é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom, e o exercício é calcule dy por dx. Bom, é lógico que você poderia vir aqui e já calcular direto usando a regra da cadeia. Mas, para a gente fazer uma brincadeirinha, vamos ver como que eu poderia fazer esse problema usando derivação implícita. Porque isso é uma coisa que pode ser que aconteça em algum momento, inclusive vai acontecer no que a gente vai fazer daqui a pouco, que é, vai ter momentos que eu tenho a expressão exata da minha função. Mas não é fácil de calcular a derivada. Aí o que a gente faz? A gente escreve essa função como sendo dada implicitamente por uma equação e depois disso a gente determina a derivada, tá? Eu vou fazer isso primeiro com esse exemplo, que é mais simples, e depois eu faço com os mais difíceis. Então, é o seguinte. Solução para isso. Primeiro, eu noto que, a gente já viu isso, note que y igual a f de x é dada implicitamente por a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Agora eu quero que vocês completem. Determinem para mim quem é a derivada, certo? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Então, vamos lá. A aula passada foi assíncrona, não tivemos presença, todo mundo estava presente, então, teoricamente, ninguém vai receber falta. E aproveito a oportunidade para falar, pessoal, vejam lá a gravação, tá? Não é que eu quero view pro meu vídeo, mas eu vi que poucas pessoas assistiram, ele tem poucas visualizações. E como não teve o síncrono, a não ser que você tenha acho suficiente ler o material, ler o livro, não é problema isso, tá? Mas se não for esse caso, é preocupante, tá? Vamos lá, então, a chamada. Adeilton dos Santos. Ok. Alice Natália. Faltou. Ana Carla da Silva. Caio Lucas. Certo. Davi Domingos. Eduardo Carvalho. Certo. Ilcia Feitosa. Faltou. Joene Mesquita Santos.
Faltou. Lucas Hiroshi. Ok. Lucas Matheus Ferreira da Silva. Ok. Matheus Kennedy. Faltou. Matheus Santos. Ok. Mirosmar Santos. De Farias. Ok. Robert Rodrigo. Faltou. Tá aqui. Joia. Obrigado, Robert. Samuel Davi. Ok. Vitor Manuel. Vinícius Nogueira Lima. Ok. Obrigado. Se eu não falei alguém, por favor, me chame no e-mail. Eu ainda vou fazer a chamada da outra turma, tá? Não se preocupe. Aquilo que vocês disseram de estar caindo toda hora, pode ser que seja a conexão também, né? Porque hoje, no dia chuvoso, às vezes a conexão fica mais instável. Certo. A próxima turma. Andréia Leodório. Guarino. Faltou. Bruno Aleph. Charles Christian Santos Silva. Christian Matheus de Moraes Batista. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante Silva. Hackney já deu presente. Joia. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Isabelle. Peraí. Isabelle tá aí? Isabelle faltou. Certo. Isamara Félix. Joia. Jonathan da Silva. Faltou. José Amâncio. Ok. José de Anchieta. Faltou. Que raridade. Juniele. Faltou. Karina Pinheiro. Juniele disse presente aqui no chat. Obrigado. Eita, vocês estão dando joinha aí sem parar, hein? Certo, vamos lá. Voltando. Tô no Lemuel. Lemuel tá aí? Joia. Letícia. Ok. Lucas Giovanni Farias de Messias. Maria Adriele da Silva. Matheus Alexandre. Matheus Ferreira de Melo. Micaele Maria. Milane Hilari. Natália da Silva. Nicolas Gabriel. Nicolas Gabriel? Faltou? Robert Hugo Rodrigues. Ok. Tayane Camille. Ok. Muito bem. Tô achando que alguém ficou disparando aí toda hora, mas tudo bem. Certo.
Vamos lá. Porque eu estava, às vezes, começando a falar o nome do aluno, a pessoa já pluk. Mas é que talvez vocês já saibam, né? Que depois, quem vem depois, né? Pode ser isso. Vamos lá. Terminaram? Fizeram? Vamos fazer aqui. Como isso daqui acontece? A f é dada implicitamente por isso. Então, o que eu vou fazer? Isso implica, então, que eu posso derivar dos dois lados por x. Então, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. E o outro eu também derivo por x. Certo? Aí, em seguida, o que eu observo? Bom, a derivada desse aqui é simples. A derivada do 1 é 0. E eu congelo essa equação aqui. Daqui a pouco eu volto nela. E o outro, por outro lado, o meu d de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é, pela regra da cadeia, aqui tem uma observação. Antes de aplicar a regra da cadeia, você tem que aplicar a regra da soma. Certo? Agora sim eu posso aplicar a regra da cadeia. Agora, esse primeiro vai dar 2x e o outro eu aplico a regra da cadeia. Então, o outro vai ficar d de y, do y ao quadrado, vezes dy por dx. Certo? Aí, isso aqui vai dar, então, igual a 2x mais 2y e o meu dy por dx, que é a f'. Certo? Poderia fazer assim, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Copiar aqui dy por dx. Para ir devagarzinho, né? No lugar de y, eu coloco f de x. E no lugar de dy por dx, eu coloco f' de x. Certo? Aí, agora eu faço assim. Voltando em triângulo. O que eu vou obter por triângulo? Bom, o lado esquerdo da expressão vai ser 2x mais 2 f de x vezes f' de x. Esse cara igual pelo triângulo A1. Consequentemente, o que eu vou ter? Consequentemente, eu vou ter que a minha 2f de x, f' de x, é igual a 1 menos 2x. Professor, é igual a zero. Igual a zero, né? Verdade, desculpa. Já dá errado aqui. Obrigado. Aqui é igual a zero. Muito obrigado mesmo. Aqui tem menos 2x. Muito bem. Consequentemente, eu vou ter aqui que f' de x é igual a menos 2x sobre f de x. Isso implica, então, que a minha f' de x é igual a menos x sobre f de x. Mas quem é f de x? Lembra? Eu sei quem é f de x. É a raiz de 1 menos x ao quadrado. Professor. Diga. Professor, esqueceu o 2, né? 2x sobre 2 f de x, não? f' de x igual a menos 2. Aqui tinha um 2. Isso. Aí eu cancelei os dois aqui. Muito bem, eu cancelei o 2 e não escrevi, né? Não tinha escrito o 2 para simplificar. Ficou claro? Ficou ainda dúvida? Então, o que aconteceu é que eu tinha esse 2 aqui, que eu tinha esquecido de colocar ele aqui, tá? Mas no final isso não prejudicou, porque você tem esse 2 cancela com esse 2, e daí por isso que nesse termo não aparece 2. Muito bem. Seguindo. Eu vou colocar aqui direto.
tá? Mas o correto eu vou pedir para vocês olharem no livro, tá? Olharem no livro. E responder esse problema aqui, ó. Problema. O problema é o seguinte. Dado x pertencente ao intervalo de -1 a 1, existe um yx no intervalo de -π/2 até π/2, tal que o seno desse yx, ou melhor, tal que o seno do yx é igual a x? Essa é a pergunta, certo? Em outras palavras, existe solução para a equação seno de y igual a x? Essa é a pergunta. Eu vou deixar para vocês olharem lá no livro. Você vai fazer isso daqui usando o teorema do valor intermediário, igual eu fiz na questão acima, tá? E daí, então aqui fica de exercício. Sim, entre parênteses, exercício. E daí, novamente, eu não vou ter a cara exata para essa solução. Eu não vou ter a cara exata para essa solução. Mas eu vou dar um nome para essa solução. Eu vou definir. Em seguida, depois de encontrar a solução, eu vou definir arcosseno, a função arcosseno de -1 a 1 indo em R, como sendo o cara que vai pegar um x e ele vai levar em arcosseno de x, e o arcosseno de x é exatamente o yx que você achou acima, certo? Em outras palavras, o que eu estou falando é o meu seno aplicado em arcosseno de x é igual ao quê? Bom, o arcosseno não é o yx? O yx não foi definido exatamente de modo que o seno de yx é igual a x? Então, como que eu interpreto o arcosseno? O arcosseno de x é o ângulo tal que o seno desse ângulo é x, certo? Dessa maneira, eu interpreto quem é o arcosseno. De novo, vou deixar de tarefa para vocês verem a existência dessa função arcosseno, usando o teorema do valor intermediário. Agora, eu vou supor, já que ela exista, vou supor que ela é derivável e vou tentar calcular a derivada dessa função. Tudo bem? Então, eu vou fazer assim, ó, próximo exercício. Supondo que a função y igual a arcosseno. Opa, esqueci de um C. Função arcosseno de x é derivável para... Aqui, eu só vou pegar x no intervalo aberto de -1 até 1. Vai ficar claro daqui a pouco porque que eu pego apenas esse intervalo. Supondo que ela é derivável, eu quero que vocês calculem exatamente quem é o dy dx para x nesse intervalo, certo? Ou seja, você vai calcular, nós vamos calcular quem é a derivada do arcosseno, certo? Vamos derivar o arcosseno. Quem será que é essa derivada? Vamos lá, solução. Bom,
que eu faço? Se o y é o arco seno de x, então, quanto que é o seno de y, pessoal? X. Isso, é x. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou derivar implicitamente. Porque eu quero encontrar quem é dy por dx. Logo, derivando, eu vou ter d dx do seno de y igual a d dx do x. Certo? Esse daqui é fácil, dá 1. E o outro? O outro eu vou usar a regra da cadeia de novo. Por outro lado, o meu d dx do seno de y vai ser igual, pela regra da cadeia, d dy do seno de y vezes o meu dy por dx. A derivada do seno, vocês conhecem, é o cosseno. Agora, eu volto na expressão triângulo. Voltando em triângulo. Eu vou ter, então, que cosseno de y, dy por dx, é igual, ou isso, é igual a 1. Então, o que eu concluo? Então, eu concluo que dy por dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Certo? Bom, poderia parar aqui. Só que não é legal eu parar aqui, porque a minha função ela é em x. Eu estou com uma coisa em função de y. Então, eu vou ter que transformar essa coisa que está em função de y para a função de x. Mas, antes de fazer isso, eu quero fazer uma provocação para vocês. Esse objeto está bem definido? O que vocês acham? Esse objeto está bem definido? Ou seja, Não, eu não poderia ter cosseno de y igual a 0? Poderia ter cosseno de y igual a 0? O denominador poderia ser nulo? O que vocês acham? Não pode ser nulo. Não. Por que não pode ser nulo? Ah, diga. Alguém ia falar, pode falar. Não? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, ó. Círculo trigonométrico, pessoal, ó. Eu tenho aqui cosseno, eu tenho aqui seno. Observa que eu estou variando o meu seno. Esse meu rapaz, ele varia, o x varia de menos 1 a 1. O seno varia de menos 1 a 1. Para o seno variar de menos 1 a 1, ele tem que estar aqui. Certo? Na verdade, ficaria mais claro se eu tivesse feito a partir do valor intermediário que eu deixei para vocês olharem, mas eu vou já falar aqui. O que está implícito aqui é que, nesse caso, o arco seno de x, ele vai estar nesse intervalo de ângulo. Qual é o intervalo de ângulo? Do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Que foi daqui que veio, lembra? Aqui, ó. Por isso que eu coloquei menos π sobre 2 e π sobre 2, certo? Essa é uma grande importância desse intervalo ser aberto. Então, esse intervalo é aberto para eu não pegar esse ponto nem esse ponto. Por quê?
Se eu admitisse o menos π sobre 2 e o π sobre 2, eu teria cosseno sendo 1. Eu não quero que o cosseno seja 1, tá bom? Muito bem, então voltando aqui, eu vou colocar aqui entre parênteses, na verdade eu vou fazer assim, ó, vírgula, para y no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso porque o meu x está no intervalo de menos 1 a 1, certo? Consequentemente, o meu cosseno de y é diferente de zero. Muito bem. Agora vamos lá, pessoal. O que eu estava dizendo antes. Essa expressão está em y. Eu gostaria de deixar em x. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar de uma equação elementar. Lembre-se. Por quê? O que eu sei? O que eu sei apenas é que seno de y é igual a x. E eu quero, de alguma maneira, usar isso. Tá bom? Para isso, o que eu vou fazer? Eu me lembro que... Lembre-se que... seno de y ao quadrado mais cosseno de y ao quadrado é igual a 1. Agora, usando que o seno de y é igual a x, o que eu vou obter? Eu vou obter seno de y é x, então vai ser x ao quadrado, mais cosseno de y ao quadrado, igual a 1, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que cosseno de y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Mas eu passo raiz quadrada dos dois lados e eu obtenho raiz quadrada de cosseno de y ao quadrado é o módulo do cosseno de y. E esse cara é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Agora vem o grande pulo. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu não quero módulo do cosseno, eu quero cosseno. O módulo do cosseno pode ser mais cosseno ou menos cosseno, dependendo do sinal. Aí o que eu vou fazer? Observação importante. Olha onde está morando os ângulos que eu estou trabalhando. Está morando aqui. Cosseno é positivo. Então, ali onde eu coloquei maior do que zero, eu poderia melhorar e colocar estritamente maior do que zero. E agora fica claro, né? Como você tem que o cosseno de y é estritamente maior do que zero, o módulo do cosseno de y é o próprio cosseno de y. Então, o cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Agora eu volto para a minha expressão. Vamos dar nome para ela, muito criativo, de dois triângulos. Voltando em dois triângulos, temos que, deixa eu copiar, dois triângulos, me falou isso. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara aqui, ele vai ser igual ao quê? Quem é o cosseno de y na expressão que eu acabei de mostrar para vocês? Cosseno de y é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto, acabou. Não tem mais o que ser feito. Lógico que aqui uma observação importante, né? Que foi fundamental. X dentro do intervalo aberto de menos 1 até 1. Observa que nessa expressão também fica claro por que você pegou o x no intervalo aberto.
Porque se eu permitisse x igual a menos 1 ou x igual a 1, eu teria 0 no denominador. E eu não quero isso, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou estar terminando a aula aqui, mas eu quero deixar de tarefa para vocês 2 exemplos, que é, primeiro, deixa eu colocar aqui, exercício. Façam em casa. Aí na próxima aula vocês me digam se conseguiram fazer. Se conseguiram fazer, ótimo. Eu pulo ele e não faço. Se não conseguiram, aí eu faço ele em aula, tá? O exercício é, primeiro item, dado x pertencente a R, eu pergunto para vocês, existe um y pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, tal que tangente de y é igual a x? Certo? Verdade que nem antes eu vou chamar esse cara de yx. Aí, no segundo item, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir arco tangente como sendo a função que vai de R em menos π sobre 2 a π sobre 2, que pega um x e leva em o meu arco tangente de x, é o meu yx. Consequentemente, novamente, o arco tangente é o ângulo tal que a tangente desse ângulo é x. Tá bom? E daí, defina isso. Deixa eu escrever melhor. Definindo arco tangente desse modo e supondo que arco tangente é derivável, calcule quem é a derivada do arco tangente. Tá? Posso até deixar aqui a solução para vocês conferirem, mas isso está feito no livro. Você vai ter que a derivada do arco tangente vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou parar, então, nesse ponto. Posso continuar aqui na sala para tirar alguma dúvida de vocês. E, de novo, se vocês me disserem que querem tirar dúvida amanhã, ou que nem o Aleph propôs de ir no sábado, me manda um e-mail me falando, professor, eu, fulano, ciclano, gostaríamos de tirar dúvida, tal dia, tal horário, o senhor está disponível, e daí a gente combina, tá bom? Pode, se eu tiver na minha sala, eu atendo, tá? Se eu tiver e não tiver muito ocupado, eu atendo vocês sem problema algum, tá certo? Muito bem. E às vezes é aquilo que eu falo, parece que não entendeu, mas na verdade você entendeu. É que tem uma coisinha que você não está, você está desconfortável. Aí eu vou lá e te mostro que essa coisinha não é problema, aí você fica confortável e consegue entender tudo, né? Geralmente é assim que funciona. Mas tá bem, pessoal. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima, para quem não for ficar após a gravação. E se alguém quiser, após a gravação, tirar dúvida, fique à vontade. Valeu.